Se você for ver, leão remete o quê? A força, a potência. Numa vida que ele não controlava nada, não sabia o que comer, não sabia onde estar, domar o leão era praticamente como organizar o caos que ele vivia. E ele se pendurou num trem de pouso porque ele disse que ele ia pra África domar leões. Foi bem complicado a vida do Gerson, porque ele nasceu em extrema pobreza, ele tinha outros 4 irmãos, assim, né? Que eram adotados. Que foram adotados, na verdade. Eles foram adotados, exatamente. Tiraram da mãe dele. A mãe, esquizofrenia grave. A avó, esquizofrenia. Que aí quando a gente vai pesquisar direitinho... Quando eu olhei, eu falei, tem história, Janete. Com 8 anos, né? Na verdade, com 10 anos, ele foi pego pela Polícia Rodoviária Federal, vagando 3 horas da manhã. Aí foram perguntar pra ele, andando na estrada. Falou, onde é que você tá indo? E ele só sabia falar, fugir da casa minha. Minha mãe e minha avó moram lá. E casa minha. Olha a coisa literal. Casa minha. Minha mãe. Minha avó. Com 10 anos, não tava conseguindo formar a palavra, né? Não sei se isso tem alguma relação. Mas foi aí que o Conselho Tutelar foi acionado e nesse momento ele pela primeira vez. E ele já ingressou, né, aqui. Ele ingressou pro acolhimento institucional. Era provisório, sempre é provisório, né? E o Gerson, ele ia ser adotado bem rapidinho, como os outros irmãos foram. Mas, na verdade, ele não foi, né? E uma das coisas que, dando uma olhadinha... Não, mas aí eu acho que com 10 anos, ele é acionado, o Conselho Tutelar, não fazem nenhum tipo de diagnóstico. Não, mas tiraram da mãe. Não, tiraram da mãe porque constataram que a mãe era esquizofrênica grave. Que ela não era capaz de ficar com os filhos. E disse que realmente era uma situação de extrema pobreza e caos psiquiátrico. Sim. Você imagina, 5 crianças... Uma mulher esquizofrênica, sem o pai. Uma mulher esquizofrênica grave, pai que, sabe-se lá, né, foi embora, e com uma avó esquizofrênica. Me parece que a avó não é tão grave quanto a mãe. Sim. Mas mesmo assim, é esquizofrênica. Né? E aí a gente tem que ver, tem acesso à medicação? Como é que é esse acesso? Será que todo mês que vai lá pegar tem um remédio? Consegue tomar sozinho em casa? Consegue tomar sozinho em casa? Tem, às vezes, né, uma renda fixa, né? Igual, por exemplo, tem várias passagens pela polícia que ele teve que era pra ele comer, né? Que era pra ele arrumar um sustento, assim, então... porque aí você vê, logo a mãe é destituída, eles vão pra um abrigo, né? Pra uma instituição. E os 4 irmãos são adotados. E ele fica pra trás. E aí você vê por quê. Aí me parece que você até viu a Verônica Oliveira, né, que era a conselheira tutelar na época, falou que ninguém adotaria uma criança como ele. Não porque ele fosse violento, mas porque ele já apresentava sinais visíveis de transtorno mental e atraso intelectual. Olha de novo o atraso intelectual também, né? Olha, ele tinha déficit cognitivo e esquizofrenia, não diagnosticado. E a conduta disruptiva... Que é o comportamento impulsivo, violento, era consequência da própria esquizofrenia. Como esse cara que ficou, desliga o seu computador, desliga seu computador. Você falou, né? Ele estava sentindo tanta dor, não é que ele é violento, mas ele estava sentindo tanta dor ele era capaz de voar em cima de mim ou da minha bolsa para tentar desligar um suposto computador que eu nem tinha. Sim. Naquela hora. Então, assim, eu torno a dizer... As pessoas, a gente fala muito de depressão, a gente fala muito de ansiedade, a gente fala muito de autismo, e dentro do autismo também tem casos gravíssimos, que a gente sempre está falando dos casos de autismo que são bem mais fáceis de manejar, mas existem casos gravíssimos também de autismo que precisam de intervenções, de atenção integral, né? Então, eu acho que o Gerson era uma tragédia anunciada. Não, inclusive, quando ele completou 17 anos, ele já tinha passado em várias casas de adoção, né, de acolhimento, tinha fugido de alguma delas. Tem até uma nota aqui que eles falavam que, abre aspas, né, ele tinha uma conduta de retardo mental com transtorno de conduta e uma recomendação de atenção integral e regime integral. Só que ele fez 18 anos e foi solto, né? Ele foi pra rua. Então, quando ele completou 18 anos,
ele foi desligado automaticamente e um Que é jovem... outra coisa traumática, né? Essas crianças são recolhidas, aí com 18 anos, tipo, ó, acabou seu prazo, Às tchau. vezes ele já tava, né, se habituando com quem tava lá, com as crianças de lá, com os cuidadores, Eu acho que e do nada ele se mesmo viu estando fora. lá, era muito difícil. Porque o déficit cognitivo é mais uma estrutura esquizofrênica, é muito difícil. Se não havia esse diagnóstico formal e não havia um tratamento adequado, a convivência com ele não era fácil. Não. Mas, por exemplo, eu estava lendo na coluna que eu adoro, né, do True Crime, que ele passava muitos longos períodos na rua, tá? Ele dormia em bancos, porque ele ficou, foi o que você falou. Então, Acabou o prazo, 18 tchau. anos, olha lá, sem família, sem tutor, sem moradia fixa, sem autonomia financeira, sem rede de apoio e proteção. O que Sem restou nada. pro Gerson? E sem tratamento. Porque o diagnóstico, quando apareceu, veio só o déficit cognitivo. Veio só o déficit cognitivo e veio só transtorno de conduta. E a psicose? Então, foi... Cadê aqui, ó? Depois que ele fez 18 anos, ele foi entregue à própria sorte. Abre aspas, né? A Verônica relata. Depois de 18 anos, ele foi entregue à própria sorte. Saiu do acolhimento institucional e entrou no sistema prisional, né? Que foi onde o Gerson não tinha casa, ele passava a maioria da parte das noites na casa da avó. Olha pra você ver, a avó com esquizofrenia pelo menos acolheu o Gerson. Não, né? nem então, às vezes, né, ele ia pra lá. Nem E passaria sempre. só a noite, tá? Aham. E o que pega muito também Mas às nisso... vezes ele nem tinha esse suporte da avó, porque ela também não estava podendo. Isso, às vezes ele nem tava consciente, É quando ele né? dormia na rua. Então tem uma parte aqui na coluna True Crime que fala: na adolescência, Gerson passou longos períodos nas ruas. Dormia em bancos de praça, pedia comida e pleiteava ser adotado por estranhos que passavam. Uhum. Porque os 4 irmãos foram adotados A rápido. síndrome do abandono ficando também, né? Não conseguia permanecer nos serviços que o acolhiam. A fome era constante. Em mais de uma ocasião, praticou pequenos furtos para comer. Em outras, atirou pedras em carros de polícia para ser preso e conseguir abrigo e refeições. O que é uma prática comum se a gente for Ele olhar hoje, né? Por próprio- moradores de rua. Sim, ele próprio dizia que quando estava na cadeia sentia que recebia mais cuidado do que na rua. Como pode, né? Ele ficou preso, né, em 2025. Foi aonde ele foi preso em 2025. Mas antes de chegar nessa parte, era só pra finalizar aqui, né? O que a Verônica falava. Que desde criança... A Verônica era conselho tutelar. Isso, dos conselhos tutelar. Que desde a infância o Gerson repetia obsessivamente o mesmo sonho. Abre aspas, vou pra África domar leões, e fecha aspas. E isso não é fantasia infantil inocente, ou é? Não. Qual que é a diferença, assim, quando a gente vê que é uma olha fantasia só. ou é uma psicose? Porque a fantasia tem período. Por exemplo, uma criança é natural. Toda criança tem a fase do super-herói, do Homem-Aranha, Astronauta. da astronauta, da Barbie. Tem uma fase, né? Quando isso vai persistindo, né, e passa a ser um objetivo, você já viu quantas crianças falam, quero ser bombeiro? Quantas vão ser? Nossa, bem Muito poucas, poucas. né? Porque, assim, existe essa coisa do sonho infantil, Do herói, né? Do que é reconhecido pelas pessoas. Olha, domar que leão, acha você bonito. parar pra pensar, Então, né? na realidade, você vê, ele tinha essa fantasia, mas que foi se estruturando como algo delirante, no sentido que deixou de ser uma fantasia infantil para se tornar um objetivo de vida. Se você for ver, leão remete o quê? A força, a potência. Numa vida que ele não controlava nada, não sabia o que comer, não sabia onde estar, domar o leão era praticamente como organizar o caos que ele vivia. É como se fosse um sinônimo de força, né? Se o leão é forte e eu domino o leão, eu sou forte também. Eu também posso. Então, assim, no fundo, ele foi estruturando uma fantasia que virou um delírio, que virou um pensamento obsessivo, que virou uma ideia a ser perseguida E depois virou ação. e virou uma ação que, na realidade, foi quando ele invadiu o aeroporto de João Pessoa. Isso, ele chegou a invadir o aeroporto. E ele se pendurou num trem de pouso de um avião da Gol
Por quê? Porque ele disse que ele ia pra África domar leões. Então, ele chegou a lá, ele perseguiu, ele chegou a ir no aeroporto, ele cortou a cerca de acesso, ou seja, já tinha cometido a ação, né? Entrou na pista de pouso e escondeu-se no trem de pouso de um avião da Gol, acreditando que viajaria para a África. Detectado pelas câmeras, ele foi resgatado. E ninguém, né, o ponto que ninguém diagnosticou ele, que essa foi uma escalada como uma tentativa de suicídio assistido ou ideação gravemente, né? Ele só registrou como um comportamento de risco. Eu acho que não foi uma tentativa de suicídio, absolutamente. Eu acho que foi uma ideação grave. O de delírio esquizofrenia, né? O delírio estava franco. Só falaram que foi um comportamento de risco. Mas de risco, sim, ele estava botando a vida dele em risco. Você imagina se ele tivesse ficado no trem de pouso, ele poderia definitivamente cair lá de cima e morrer. Sim. Lá é muito frio também, né? Então quando vai subindo a temperatura, né? Não, eu acho que ele não aguentaria ficar também. Pode ser. Porque o trem de pouso é recolhido, né? Então, teve casos de pessoas que conseguiram lá na Europa, né? Que eles queriam fugir do país, eles ficavam no trem de pouso, mas teve uns 2 ou 3 acho que foi no Afeganistão. Também. No Afeganistão a gente viu aquela cena horrorosa, né? Quando os Estados Unidos saem, né? Depois do final da guerra, e bate em retirada... as pessoas tentando sair, né? Do país, exatamente. Teve um russo que conseguiu sobreviver, mas teve vários que, né, nessas tentativas de sair de trem de pouso que não deu certo, que veio a falecer depois. Até porque é um quadradinho muito pequeno, né? Se você for mais fortinho, encorpado, você não consegue ficar ali, vai ser espremido. E outra coisa, aí quando a gente pensa que lá com 19 anos ele já tinha, né, uma marca... E essa do trem de pouso foi quando, mais ou menos? Não falaram aqui. Mas foi depois que... Foi recente. Foi quando ele vinha fez 19 nessa escalada. Você vê, 18 ele é posto pra fora, e aí fica naquela coisa... Pequenos delitos, aí prende. Eu acho que em 2025 ele foi preso em janeiro, logo depois do Natal do ano passado, e ele ficou preso até junho. Aqui, ó. Ele ficou aqui, ó. Ele começou a ser acompanhado no dia 26 de dezembro de 2024 com a dificuldade em aderir ao tratamento. Compareceu alguns dias, desaparecia outros, e a última vez que ele foi ao CAPS foi um dia antes da morte dele, foi dia 27 de novembro de 2025. E ele não retornou em 2028, né? Mas esse ano ele foi pego lá em janeiro. Ele ficou preso até junho. Aí você vê o seguinte, mesmo sem tratamento, ao estar num lugar onde ele estava preso, foi preservada a vida dele. Que loucura isso. Foi quando soltou que deu... Aí, ó, 5 de janeiro a 5 de junho de 2025. Junho, não é isso? Era pra ser 5 meses de prisão, mas excedeu um pouco do prazo, né? Aí depois que teve a denúncia, liberaram ele. 16 de outubro de 2025, ele teve uma prisão, mas ele foi liberado em audiência de custódia e encaminhado para a HUP de Recife. Dia 26 de outubro de 2025, 10 dias depois, né, ele teve uma outra prisão e foi liberado em uma audiência de custódia. E foi internado em HUP de Recife de novo. Dia 24 de novembro, quase um mês depois, ele foi preso por arremessar um paralelepípedo em uma viatura. No dia 25, ele foi liberado em uma audiência de custódia e encaminhado ao CAPS. Olha só, das outras vezes ele foi encaminhado para o HUP, né? Depois ele foi encaminhado para um CAPS. hospital. Isso. Né? Aí foi... Mas teve um juiz que foi muito assertivo, assim. Ele fez a declaração quase perfeita. Claro que ele não... Rodrigues Marques Silva Lima, da 6ª Vara Criminal do TJPB. Da Paraíba, isso mesmo. No dia 30 de outubro de 2025. Exatamente. Um mês antes. Exato, que ele colocou assim... Lê a sentença dele, sentença não, né? A declaração dele... porque é muito assertivo. Ele fala do diagnóstico, ele fala da necessidade de cuidado integral, ou seja, não é ambulatorial, é integral. Como é o nome dele? Rodrigo? Rodrigo Marques. No dia 30 de outubro de 2025, exatamente um mês antes da morte de Gerson, o juiz Rodrigo Marques Silva Lima emitiu ordem de internação. Ordenou, abre aspas, né?
internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o HCTP. Uhum. É a medida mais adequada para resguardar a ordem pública e principalmente assegurar a Gerson de Mello Machado o tratamento médico psiquiátrico intensivo e supervisionado de que ele necessita. Deixa eu só ver aqui para dizer para as pessoas o que é a sigla HCTP. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. É justamente para as pessoas que têm alterações psiquiátricas e têm problemas com a justiça, cometeram algum tipo de crime. Aí ele ainda fala, né? O juiz reconheceu, né? A esquizofrenia grave, o tratamento ambulatorial era insuficiente e a necessidade de regime integrado. Aí qual que é o problema, né? A Defensoria Pública... Olha que bacana. Esquizofrenia grave, ele já acrescenta algo que antes era só o quê? Déficit cognitivo e conduta disruptiva, transtorno de conduta. Ele acrescenta comportamento violento. Tá? Ele coloca esquizofrenia grave, provavelmente ele recebe as informações da mãe, da avó. Ele pega todo o laudo, né, para dar uma olhada. Ele deu uma olhada. Esse juiz olhou, ou os assistentes, ou as pessoas que o auxiliam, Sim. Seja como for. Foi perfeito. O que ele falou? Não é suficiente. O CAPS não é suficiente e determinou que ele fosse internado num hospital de custódia. Agora eu te pergunto, por que só agora que ele foi enfrentar o leão, né? A leoa, no caso. Não é que só agora. Eu acho que ele sempre manteve esse delírio. Ele nunca foi medicado para esquizofrenia. Nunca. Não me parece que eram coisas pontuais para o quê? Déficit cognitivo, que a medicação também é muito relativa, e a conduta impulsiva, disruptiva. Então, eu acho que ele sempre manteve essa ideia. Entendi. Como uma ideia, tipo assim, minha vida é um caos, vamos supor assim. Claro que o juiz ainda falava que ele alternava momentos, falando normal, de momentos que não dava para entender nada. Que a gente chama de pensamento descarrilhado. Que seria fala isso? Nada com nada. Nada com nada. Assim... Entendi. Não faz sentido, não né? Faz sentido dentro do delírio dele, mas para qualquer outra pessoa não faz. Então, assim, ele manteve como se a única coisa certo na vida dele, entre aspas, no meio do caos, sem tratamento, sem moradia, sem assistência, sem nada, ele tinha um objetivo: domar leões. Entendi. Que eu acho que é bem simbólico de você... se você doma um animal como leão, você começa a domar a sua vida, né? Entendi. Não sei se era mais ou menos isso, mas estamos fazendo uma análise simbólica muito... subjetiva e superficial. Com o que a gente tem, né? Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.